Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Essa aula aqui é continuação de uma primeira aula que eu dei, que foi ainda no ano passado, que era sobre esse livro, A Vida Intelectual, do padre Sertiange. Eu acho que fiquei no primeiro capítulo, uma coisa assim. E essa aula aqui, na verdade, assim, eu não vou seguir certinho o livro, até porque é um livro que não é, como que eu posso dizer? Apesar do Sertiange ser um tomista, ele não é muito sistemático, né? São reflexões que ele faz, que ele vai colocando de um modo bem poético até, né? Acho que é mais poético do que estritamente, assim, estruturado de um modo filosófico, né? E eu vou também, em algum momento, ler alguma coisa da Suma Teológica sobre a estudiosidade, sobre a curiosidade, que eu achei que é bem interessante. Então tem a ver com o tema, e eu acho que vai ser interessante para a aula. Então eu vou começar relembrando a outra aula que eu dei, e aí depois a gente avança. E aí quando eu avançar, eu vou falar sobre a virtude própria do intelectual, que é a estudiosidade. Então, na última aula eu comecei, né, comentando sobre o que seria a vida intelectual e por que ter uma vida intelectual. Então, de certa forma, todos nós que somos seres humanos temos uma vida intelectual, na medida em que a gente tem uma vida vegetativa, uma vida animal, uma vida intelectual. Então, a vida intelectual, se a gente for pensar num sentido amplo, essa nossa capacidade de compreender abstratamente as coisas, né? De formular juízos, de formular raciocínios. Mas num sentido mais estrito, a gente se refere à vida intelectual um pouco como aquela pessoa que se detém de um modo mais profundo na consideração de um ou mais assuntos, né? É difícil se deter de um modo profundo em vários assuntos, mas aquele que se detém de um modo mais profundo, né, no estudo de um assunto, então a gente costuma dizer que ele tem uma vida intelectual nesse sentido mais estrito. E a gente chama de intelectual aquela pessoa que obteve frutos, né, frutos maduros dessa vida intelectual. E aí depois eu comentei por que ter uma vida intelectual. Então, por um lado, porque o intelecto, a inteligência, é a diferença específica do homem em relação aos outros animais. Então, o que distingue o homem dos outros animais é a racionalidade. Então, só por isso, né, porque o bem da coisa está, sobretudo, na sua diferença específica. Então, como a diferença específica do homem é a racionalidade, então, só por isso já justifica esse exercício do intelecto, né? Ele ter uma certa vida intelectual nesse sentido mais estrito. Pelo catecismo, a gente sabe que a nossa finalidade é conhecer, amar e servir a Deus, ainda que do ponto de vista natural, quer dizer, ainda alguém que não teve acesso à religião, pela sua própria natureza humana, como a gente tem que se aplicar a conhecer verdades, naturalmente o homem faz isso, ele busca conhecer, e as verdades parciais devem conduzir aquele que é a verdade por excelência, né, a Deus. Então, mesmo do ponto de vista natural, o conhecimento de Deus, ele já seria uma coisa a que o homem está impelido pela sua própria natureza. E mais ainda pela graça, né? Então, pela graça que nós recebemos no batismo, então, de um modo ainda mais íntimo, a gente se relaciona com Deus, e esse conhecimento ainda é de um modo mais profundo. Eu comentei também que a gente tem pelo menos 2 livros, né, que Deus nos deixou, que é o livro do mundo e das Sagradas Escrituras, que nós conhecemos, como diz São Paulo, as qualidades invisíveis de Deus se tornaram visíveis por meio das coisas por Ele criadas. Então, se debruçando sobre o mundo, nas mais diversas ciências, né, tanto naturais quanto nas ciências exatas, a gente tem que procurar esse conhecimento de Deus. Todo conhecimento, depois eu vou falar mais sobre isso, ele tem que, em última instância, estar conectado com o conhecimento de Deus. E as Sagradas Escrituras, né, que nos dão de forma mais explícita ainda informações sobre ele. E outro motivo pelo qual também é importante ter uma vida intelectual, né, então, quer dizer, além do homem ser racional e, portanto, o seu bem estar no exercício do intelecto, no conhecimento,
né, a nossa finalidade é ser conhecer, amar e servir a Deus, a questão da complexidade do mundo que a gente vive, né? Então, claro que todas as épocas são complicadas. Nunca teve uma época que foi perfeita, nem a Antiguidade, nem a Idade Média foram perfeitas, quanto menos a modernidade. Mas a nossa época é uma época especialmente confusa, né? Uma época especialmente desorientada. Então a gente tem que procurar alguma orientação nesse mundo que a gente vive, que é completamente desorientado. Ainda que em outras épocas também tivesse muita confusão, pelo menos, por exemplo, na Idade Média, se chamava o bem de bem e o mal de mal, né? Então havia alguma ordem. Hoje em dia, muitas vezes, é o inverso, né? Então está tudo muito destruído pelo relativismo. Então a gente precisa estudar para nos orientar, né, a nós mesmos, para orientar a nossa família. Então é importante que a gente se aplique ao estudo. A gente sabe que mesmo na igreja, infelizmente, tem muitos padres mal formados e que não dão uma boa orientação, e que algumas pessoas vão, por exemplo, cair nas mãos de pessoas que se colocam como autoridade, capazes de dar uma boa formação e que às vezes tem um discurso persuasivo, mas que, na verdade, é só uma aparência, né? Eu até tinha comentado na outra aula sobre o Jordan Peterson, né? Aquele psicólogo canadense, que é um direitista famoso. E a gente tem, né? Eu estava estudando um pouco aí sobre o Olavo de Carvalho, né? Porque eu não vou falar nas conferências, mas eu estava conversando bastante com o Davi, que vai dar aula, né? Então eu estava estudando junto com ele. E é impressionante como as pessoas muitas vezes se iludem, por exemplo, pelo Olavo de Carvalho, pelo discurso que ele tem contra a esquerda, anticomunista, contra o materialismo, que de fato são erros que a gente vê o tempo todo, né? São erros muito comuns, talvez até os erros mais comuns. Mas quando a gente vai ler um pouco mais as coisas que ele escreve, então a gente vê que no fundo ele defende um perennialismo que é tão ou até mais perigoso do que o próprio discurso da esquerda. É um discurso perennialista que vai pregar, no fundo, que as pessoas precisam se divinizar. Elas precisam renunciar ao seu estado de individualidade para como que está imersa em Deus, né? Então é um discurso completamente gnóstico. E que as pessoas, provavelmente porque não se aprofundam tanto também, acabam comprando, né, aquela roupagem dele de um autor tradicional, mas tradicional também tem vários sentidos, né? E por isso que é importante se formar, porque senão às vezes as pessoas, para combater um erro, acabam caindo num erro que é tão ou mais perigoso do que o próprio erro, que, digamos, é um erro mais aparente. E aí depois a gente, então, entrando propriamente no livro, a gente viu do intelectual como um vocacionado, o intelectual como um consagrado. Quando a gente fala em vocação, a gente pensa, muitas vezes, numa pessoa isolada, por um lado, e, por outro lado, que se dedica exclusivamente àquela coisa. E que, no caso de uma pessoa que quer se dedicar ao estudo, isso é parcialmente verdadeiro. Porque, embora o estudioso, né? A gente fala intelectual, mas pode pensar o estudioso, porque intelectual parece uma coisa meio pretensiosa também, um intelectual. Até o Ângelo comentou na outra aula, né? Talvez uma pessoa dedicada ao estudo, um estudioso, ele, por um lado, tem um certo isolamento, mas não é um isolamento social, não é um isolamento físico, é um isolamento de um silêncio interior que é necessário para que haja reflexão. E que justamente é uma coisa que, hoje em dia, é muito difícil por causa das solicitações da internet, das redes sociais. Então, a pessoa está o tempo todo ocupada com alguma coisa, ou vendo alguma coisa que nem é tão importante. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Pegando a Súmula Teológica, engraçado como São Tomás, falando sobre a curiosidade, parece que ele está falando para a nossa época, né? Está falando de rede social. E como que essas coisas perturbam esse silêncio interior, que isso sim é um certo isolamento que quem se dedica à vida de estudos, aliás, todas as pessoas no fundo têm que ter. Muitas vezes Deus quer nos dar alguma inspiração, alguma boa ideia, ou a gente pode elaborar alguma boa ideia, alguma boa conclusão, mas isso não acontece porque a gente está tão preso no entretenimento, tão disperso nessas redes sociais,
que a gente não consegue pensar, refletir sobre as coisas. Então, esse isolamento nesse sentido, né, de um silêncio interior, e também, eu tinha comentado do silêncio interior, e com relação à dedicação exclusiva, que também tem esse sentido, né? Quando a gente fala assim, um intelectual, parece que é uma pessoa que se dedica exclusivamente a estudar, uma espécie de um professor universitário. É claro que um professor universitário, ele tem algumas vantagens nesse sentido, né? Porque provavelmente ele vai dar poucas aulas, ele vai ser pago para estudar, para fazer pesquisa, então ele tem mais tempo para o estudo. Mas o próprio Padre Sertianchi diz que, na verdade, não é só nesse caso que você pode e deve ter uma vida intelectual. Até porque, uma coisa que ele vai dizer, é que muitas vezes quem tem muito tempo acaba até usando mal o tempo que tem. E que é importante que as pessoas procurem encaixar o estudo dentro da sua rotina. Ele dá como tempo 2 horas por dia, que é um sonho. Mas assim, é claro que a gente não tem que se desanimar por isso, né? Alguns dias um pouco mais, outros um pouco menos. Às vezes um pai de família com muitos filhos, pode ser difícil dar 2 horas por dia, mas uma coisa que é muito importante que ele coloca, e que tem a ver com o que eu falei antes desse silêncio interior, é que o estudo, ele não se resume só àquele tempo em que a gente está lendo o livro. Na verdade, tem que se estender para outros momentos, por meio desse hábito de estar pensando sobre as coisas que a gente leu e estar ordenando aquilo na nossa cabeça. Então, o estudo não é só quando eu estou debruçado num livro lendo, né? Então, eu li por 1 hora, agora eu fecho o livro, vou fazer outras coisas e esqueço tudo, né? Aí no dia seguinte eu vou pegar o livro de onde eu parei e vou continuar lendo. Então, na verdade, não é assim. A gente tem que estar durante o dia, claro que não o tempo todo, mas em alguns momentos que dá. Então, está dirigindo para o serviço, né? Tá almoçando. A gente tem que procurar pensar sobre aquela coisa que a gente está estudando. Quando a gente prepara a aula é muito assim, né? A gente fica pensando muito sobre aquilo e isso ajuda. Então, o estudo não é só quando a gente está, naquele momento, lendo o livro, mas é quando a gente está elaborando aquilo mentalmente depois. E eu comentei também que o intelectual ele pertence ao seu tempo, né? Na verdade, o que o Padre Sertianchi coloca, que a pessoa ela não pode cair numa espécie de arqueologismo, em que ela se desinteressa completamente pelo seu tempo e só se interessa por coisas do passado. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio, né? Então, você tem que ter um certo interesse pelas coisas que estão acontecendo hoje, pelos problemas atuais, mas também não pode ser só um interesse pelos problemas atuais. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Até ele comenta que, para Deus, é como se fosse uma circunferência e Deus é o centro. Então, ele está equidistante de todos os tempos. Então, para Deus, todos os tempos são, por assim dizer, iguais. Agora, a gente, como é um ponto dessa circunferência, claro que o nosso tempo está mais próximo. Então, a gente vai se interessar, talvez, mais pelo nosso tempo. Ou alguns se desinteressam completamente e se interessam só pelo passado. Então, a gente tem que procurar um certo equilíbrio, né? Como ele fala, fazer com que as virtudes do passado refloresçam hoje. Provavelmente, se hoje houvesse uma grande melhora no mundo, não seria exatamente como foi a Idade Média, porque cada época tem as suas circunstâncias e ela pode ser melhor de acordo com essas circunstâncias. A gente teria uma outra realidade diferente do que foi, por exemplo, a Idade Média. E aí eu comentei sobre as virtudes comuns, né? Isso daqui é uma coisa que ele coloca que é bem interessante, que o intelectual não está dispensado, estudioso, né, vamos dizer, o intelectual, o estudioso, ele não está dispensado do exercício das virtudes comuns, muito pelo contrário. As virtudes comuns, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento da vida intelectual. Então, ele dá até aquele exemplo de uma pirâmide, né, que você pode subir pelo ângulo da busca pela verdade ou pelo ângulo da prática da virtude. Na verdade, é só uma abstração, né, as duas coisas vêm juntas. E que Deus, que é o topo dessa pirâmide, ele, visto por um lado, é a verdade, visto por outro lado, ele é o bem. Então, quem se aproxima de Deus por meio do estudo, vai convergir por quem se aproxima dele pela prática da virtude. E, na verdade, as duas coisas têm que andar juntas. Quem está subindo a pirâmide e não procura a prática da virtude, ele vai ficar estacionado em algum grau.
pode ter algum conhecimento, né? Tem pessoas que não procuram praticar a virtude que têm algum conhecimento, mas essas pessoas elas não chegam a esse conhecimento mais profundo que elas poderiam ter, porque no fundo esse conhecimento tem que estar conectado com Deus. Então, as virtudes comuns elas são completamente importantes, né? Uma pessoa que é dominada pela preguiça, né, pelos prazeres sensuais, pela gula, ela não consegue estudar, né? Isso daí atrapalha o estudo. Ela vai ficar presa nessas coisas e não vai nem ter atenção para o estudo. Então, a prática das virtudes comuns que a gente diz, por exemplo, as virtudes cardeais, né? Então, temperança, justiça, prudência, fortaleza, né? Então, e as virtudes anexas a essas virtudes comuns. Então, essas práticas são necessárias, inclusive, para a vida de estudo. E que, muitas vezes, a pessoa, ela, por algum problema, nem consegue propriamente um estudo, né? Ela consegue estudar. Então, se a gente for pensar, sei lá, num jovem que perdeu o pai, que é arrimo de família, que precisa aprender um ofício e trabalhar o dia inteiro para sustentar a casa, talvez ele não consiga se dedicar minimamente ao estudo. Mas está tudo bem, porque pela prática da virtude, ele vai servir a esse Deus que é o bem, tanto quanto ele é a verdade. Então, é uma pessoa que vai conseguir chegar a Deus pelo caminho da virtude, impossibilitado de ter, talvez, um estudo mais aprofundado. Então, eu falei sobre as virtudes comuns. E aí, agora sim, propriamente, a virtude do intelectual, a virtude específica do estudioso, que é a estudiosidade. Então, a estudiosidade ela é uma virtude anexa à virtude da temperança. Então, isso aí São Tomás coloca, eu vou pegar a Suma. Por quê? A temperança é a virtude que modera o nosso apetite natural, modera o nosso apetite temporal, natural, na busca pelos bens naturais, para que esses bens naturais não sejam buscados de um modo exagerado, para que não sejam buscados de um modo desordenado. Né? Então, a temperança tem como finalidade regular os apetites naturais, para que não tenham os bens naturais de modo exagerado, desordenado. Então, se a gente for pensar nos bens naturais, na verdade, não são só os bens corpóreos, né, os bens do corpo, mas tem também os bens espirituais. Porque o homem, então, ele tem matéria, tem forma. Então, por um lado, tem aqueles bens mais ligados à matéria e os bens mais ligados à sua alma. Então, os bens corpóreos e os bens espirituais. E dentre esses bens espirituais, então ele vai ter o conhecimento da verdade. E é aqui que vai atuar a temperança, a estudiosidade. Então, é aqui, nesse conhecimento, na busca pelo conhecimento, que vai entrar a virtude da estudiosidade. Então, a virtude da estudiosidade, então a virtude anexa à temperança, justamente porque ela vai moderar o nosso desejo pelo conhecimento, a nossa busca pelo conhecimento. Que é uma questão que a gente até pode se colocar. Porque se o bem do homem está, sobretudo, na sua diferença específica, que é a sua racionalidade, e essa racionalidade ela nos impele a conhecer, então teria algum conhecimento que seja exagerado? Ou será que o conhecimento é sempre bom? Quanto mais conhecimento, melhor, já que essa é a virtude específica, a diferença específica do homem. Então, será que quanto mais conhecimento, melhor? Então, na verdade, não. Né? Mesmo com relação ao conhecimento, pode haver exagero. Se a gente for pensar, depois eu vou pegar na sua, mas só comentando antes, eu acho interessante que Aristóteles, quando ele estabelece a prova da existência de Deus pelo motor imóvel, que depois é a prova que São Tomás vai aprimorar, né? Mas é uma prova originalmente de Aristóteles, do primeiro motor imóvel. Então, ele se coloca a questão se Deus conhece todas as coisas. E ele vai dizer que não, porque conhecer coisas inferiores a ele seria uma espécie de um rebaixamento.
O que é falso, Deus conhece todas as coisas. Mas é uma argumentação simpática, né? Vai numa linha de uma certa nobreza, né? Deus não pode se rebaixar conhecendo aquilo que é inferior a ele. Então aqui a gente poderia pensar, talvez tenha certos conhecimentos que são inconvenientes, né? Se a gente for pensar na linha do Aristóteles. E, por outro lado, a gente não pode conhecer todas as coisas, porque a gente tem uma limitação, inclusive material. Tudo aquilo que é material tem uma limitação. Como somos seres materiais, a gente não consegue conhecer tudo. A gente não consegue conhecer tudo, nem em extensão, nem em profundidade. Né? São Tomás diz que a gente não consegue esgotar nem a essência de uma mosca. Então, nem uma coisa de uma formiga. Então, nem uma coisa simples a gente consegue conhecer tudo. E nem mesmo um pouco de tudo a gente consegue conhecer. Então, já tem uma limitação natural. Se tem uma limitação natural, então tem que ter algum tipo de seleção daquilo que a gente vai conhecer. Então, a estudiosidade atua no apetite intelectual, em seu desejo de conhecimento. A moderação desse desejo, que é a própria estudiosidade. E aí tem os vícios opostos à estudiosidade. Então, a negligência por falta e a curiosidade, que a gente vai comentar mais sobre ela, por excesso. São Tomás, ele não se atém muito à negligência, então esse vício por falta, um pouco porque a pessoa que se propõe a estudar já se assume que ela venceu essa etapa da negligência. A negligência, ela diz mais respeito a... Ela é um vício relacionada aos apetites do corpo, né? Que foi o que eu comentei na última aula. Quando a gente fala na pessoa que se afasta do estudo, geralmente é pela preguiça, né? São pelos prazeres sensuais. Então, é um vício mais ligado ao corpo, né? Ao apetite corporal. Enquanto que a curiosidade, que é essa busca exagerada pelo conhecimento, e a gente vai ver como que isso aí se dá, já seria por excesso, então um vício mais relacionado à alma do que à matéria. Eu vou pegar a Suma agora. Então, na Suma Teológica, vai ser a parte 2, seção 2. Então, tem uma questão, que é a questão 166, que São Tomás vai tratar da virtude da estudiosidade. E aí depois, no 167, sobre o vício da curiosidade. Então, com relação à estudiosidade, ele vai comentar, né, isso aqui na questão 166, se a matéria da estudiosidade é propriamente conhecimento. Então, ele vai dizer que sim, que a estudiosidade é parte da temperança, que eu já comentei. E aí, na questão 167, sobre a curiosidade, que é então esse vício, né, que é esse vício que se opõe à estudiosidade por excesso. E aí também, dessa questão, são 2 artigos. Então ele fala, em seguida deve-se tratar a curiosidade, a esse respeito 2 questões. Então, o vício da curiosidade pode existir no conhecimento intelectual e depois, em outro artigo, se ele pode existir no conhecimento sensitivo. Então, eu não vou ler tudo, né? Eu vou para a resposta. É muito comum as pessoas irem para a resposta, né? Senão vai ficar muito longo também. Mas até faz um certo sentido ir para a resposta primeiro, né? Você vê a argumentação principal, depois você volta. Então, artigo 1º, a curiosidade pode existir no conhecimento intelectual? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a curiosidade não pode existir no conhecimento intelectual. Geralmente, quando ele fala, parece que a curiosidade não pode existir no conhecimento intelectual, é porque ele vai responder depois que pode existir. E é isso mesmo, né? Então, respondo. A estudiosidade não tem relação direta com o conhecimento. Até parece estranho, né, quando ele fala isso. A estudiosidade não tem relação direta com o conhecimento, mas com o desejo e o empenho por obtê-lo. Então ele faz uma distinção. Então, a estudiosidade não tem relação direta com o conhecimento, mas com o desejo e o empenho por obtê-lo. Ora, é preciso analisar diferentemente, então ele vai fazer a distinção. São Tomás sempre ficar distinguindo as coisas, né? Diferentemente, o conhecimento da verdade
então conhecimento da verdade, e o desejo e o empenho por conquistá-la. Certamente, em si mesmo, o conhecimento da verdade é bom. Pode, contudo, ser mal acidentalmente, em razão de alguma consequência sua, por exemplo, quando alguém se orgulha com o conhecimento da verdade. E aí, segundo a primeira carta aos Coríntios, o conhecimento incha. Ou quando se serve do conhecimento da verdade para pecar. Então, o conhecimento em si mesmo é bom, mas ele pode ser mal acidentalmente, de acordo com as consequências que ele pode trazer. Então, a pessoa que se torna orgulhosa devido ao conhecimento, então, para ela o conhecimento foi mal, né? Embora o conhecimento fosse bom em si, foi acidentalmente mal por essa consequência. Ou quando se serve do conhecimento da verdade para pecar, né? Então, a pessoa, por exemplo, é um químico, e aí ela utiliza esse conhecimento da química para produzir uma bomba, explodir um cofre do banco, né? Então, ela usa esse conhecimento da química para assaltar um banco. Um psicólogo que usa a psicologia para manipular as pessoas. Então, tem um conhecimento bom, conhecimento verdadeiro, mas que utiliza mal. Uma pessoa que entende muito de teologia e aí utiliza esse conhecimento para justificar vícios, né? Então, são conhecimentos que em si mesmos são bons, mas que são mal utilizados. Então, aqui seria esse caso, né? Agora, então, por um lado, quanto ao conhecimento. Agora ele vai falar quanto ao desejo e ao esforço no conhecimento da verdade, que é mais propriamente a questão da estudiosidade. Então, nesse movimento para aquisição do conhecimento, pode ser ele reto ou perverso. Assim, é no caso de alguém que, tendendo aplicadamente ao conhecimento da verdade, junta a isso algum elemento mau. Então, ele está falando do conhecimento de uma pessoa que, de alguma forma, tem uma má intenção, uma perversidade na busca pelo conhecimento. Então, ela não tem uma busca reta. Então, alguém que tender aplicadamente ao conhecimento da verdade, junta a isso algum elemento mau, como seria aplicar-se ao conhecimento da verdade para tirar daí motivo de orgulho. Por isso, diz Santo Agostinho, pessoas há que, abandonando a virtude e ignorando quem é Deus, e quão grande é a majestade da sua natureza imutável, imaginam realizar algo grandioso quando estudam, no mais alto grau possível de curiosidade, essa massa material do universo, a que chamamos mundo. Então é como se ele estivesse descrevendo os cientistas ateus modernos, né? Um Richard Dawkins, né? Um Christopher Hitchens. Então, essas pessoas que estudam a natureza, deixando Deus completamente de lado. Brota-lhes daí uma soberba tal que os leva a crer que vivem nesse mesmo céu que tanto discutem. Então, aqui as pessoas que buscam conhecimento, mas sem um bom propósito. De igual modo, é vicioso o interesse com que alguns se empenham por aprender algo mais com a intenção pecaminosa. Como diz o livro de Jeremias, ensinaram mentiras às suas línguas e se esforçaram para agir iniquamente. Então, esse daqui é como aquele outro exemplo que eu dei, né? Então, quem busca o conhecimento, mas já com uma intenção pecaminosa. Então, a pessoa que quer aprender a programar para hackear, né? Ou a pessoa que quer aprender química para assaltar o banco. Agora que é mais interessante. Pode haver vício também na própria maneira desordenada de desejar e perseguir a aprendizagem da verdade. Então, agora ele está falando daquelas pessoas que têm uma intenção reta, mas que se desordenam no modo como elas vão aprender, como elas vão buscar a verdade. E isso de 4 maneiras. Primeiro, quando por um estudo menos útil, alguém desleixa outro ao qual deveria se aplicar por obrigação. Então, isso aqui é bem interessante, né? Porque a gente tem que procurar estudar primeiro aquelas coisas que dizem mais respeito à religião, aos nossos deveres de Estado. Então, isso, então, profissão. Então, professor de matemática tem que estudar matemática, né? Às vezes, muitas pessoas ficam muito preocupadas, por exemplo, com política.
mas não procuram estudar o catecismo. Então faz mais diferença para ela, para a família dela, estudar catecismo do que uma preocupação excessiva com política, que no fundo não vai levar a muita coisa, né? E aí ele dá um exemplo que é muito bom, de São Jerônimo. Vemos sacerdotes esquecendo os evangelhos e os profetas, para lerem comédias e cantarem palavras de amor de versos bucólicos. Então, já na época de São Jerônimo. Então, os sacerdotes, ao invés de estudarem o evangelho, estudavam os clássicos, né? Agora vai vir o segundo ponto. O segundo modo pelo qual uma pessoa pode se desviar do estudo. Segundo, quando alguém procura aprender de quem não se deve, como os que vão interrogar os demônios para conhecer o futuro, o que é curiosidade supersticiosa. Agostinho, assim se refere... Agostinho e Santo Agostinho. Santo Agostinho se refere a eles. Não sei se os filósofos, pela curiosidade viciosa de consultar os demônios, não ficam impedidos de receber a fé. Então ele tá descrevendo, né, o problema daqueles que procuram aprender com quem não se deve. Então, por exemplo, uma pessoa vai aprender teologia com um pastor protestante. Não faz sentido. Por mais que ele tenha alguma erudição, por mais que ele tenha boas informações, vai ser um ensino deturpado. E ele dá esse exemplo das pessoas que consultam os demônios, né? Vou repetir, ó. Quando alguém procura aprender de quem não se deve, como os que vão interrogar os demônios para conhecer o futuro, o que é curiosidade supersticiosa. Não sei se os filósofos, de Santo Agostinho, pela curiosidade viciosa de consultar os demônios, não ficam impedidos de receber a fé. Parece até uma coisa meio estranha, né? Do tipo, será que hoje em dia tem isso? Ou será que só em círculos muito fechados, né? Que isso se dá, mas não é uma coisa assim, né? Entre personalidades. Então, eu vou mostrar aqui uma citação, depois eu vou dizer de quem que é. Espera aí. Aqui. Então, essa aqui é uma citação, depois eu vou falar de quem que é. Há tempos, a insistência dos cristãos em preservar as pessoas de todo o contato com o demoníaco e a dos cientistas e racionalistas em defendê-las do irracional já passaram dos limites sensatos e resultaram no culto de uma trivialidade sufocante que bloqueia todo acesso não somente à vida religiosa profunda, mas também às regiões mais altas da filosofia, das artes, das próprias ciências. Então a pessoa está defendendo que é necessário um contato com o demoníaco para que haja uma vida religiosa mais profunda e para que se desenvolva a filosofia, as artes e as ciências. Afinal, se não podemos nem ter uma antevisão dos demônios e das forças sutis da natureza, como teremos a dos anjos? Então, de quem que é isso daqui? Será que é do Nietzsche? Será que é do Schopenhauer? Oi? Conhece? Então, essa citação é do Olavo de Carvalho. Olha lá, ó. Olavo de Carvalho, 18 de janeiro de 2018. Né? Então, ele escreveu no perfil dele. Vou ler de novo. Há tempos a insistência dos cristãos em preservar as pessoas de todo o contato com o demoníaco e a dos cientistas e racionalistas em defendê-las do irracional já passaram dos limites sensatos e resultaram no culto de uma trivialidade sufocante que bloqueia todo o acesso não somente à vida religiosa profunda, mas também às regiões mais altas da filosofia, das artes e das próprias ciências. Depois ele tenta disfarçar um pouco, né? Então ele fala, afinal, se não podemos nem ter uma antevisão dos demônios e das forças sutis da natureza, como teremos a dos anjos? Aí aqui ele tenta dar uma disfarçada. Dante desce aos abismos infernais antes de subir ao céu. E Nossa Senhora, em Lourdes, em Fátima ou Garabandal, mostra às crianças os horrores do inferno antes de lhes abrir as portas do mundo divino. Mas foi um sofisma. É um sofisma, é. O contato com o demoníaco não teve nada a ver com Fátima. Sim. Não é? Então as crianças foram incentivadas a ter um contato com o demônio. Não é isso. Nossa Senhora mostra o inferno para eles terem horror de tudo que é demoníaco. Sim. Tudo pecado. Sim. Não é? Sim. Nossa Senhora mostra. Não é para ter uma espécie de diálogo com o demônio, isso. Exatamente. E na caixa de comentários, um de seus alunos pergunta, professor, quando o senhor fala em contato com o demoníaco
Em que sentido o Senhor diz isso? E Olavo o responde. Por exemplo, todo o reino do ocultismo. Nada a ver com Fátima. Então, esse é o direitista, né? Então, as pessoas ficam, não, mas a esquerda, o materialismo, os comunistas. Aí vem Olavo, se apresenta como uma autoridade. Porque hoje quem defende Olavo vai colocar ele como católico. Então tem uma foto dele na fila de confissão, e as pessoas olham aqui e falam, nossa, que piedoso. Mas esse é Olavo, né? Ele nunca renunciou a essas coisas, pelo contrário, isso aqui é de 2018. Então bem recente, né? E, voltando aqui, então quando procura aprender de quem não se deve, e depois, terceiro modo com que a pessoa pode se desviar da estudiosidade, né, da aplicação correta aos estudos. Então, terceiro, quando o homem deseja conhecer a verdade sobre as criaturas, sem se reportar ao fim devido, ou seja, ao conhecimento de Deus. Por isso, Santo Agostinho diz que, ao refletir sobre as criaturas, não devemos praticar uma vã e perecível curiosidade, mas utilizá-la como degraus para o que é imortal e permanente. Então, parece até com uma coisa que ele tinha comentado antes, né? Que eu até comentei dos cientistas modernos, mas é que antes era quando a pessoa fazia isso com um grau de malícia, né? Uma recusa de Deus, consciente. E aqui a pessoa que, com uma intenção reta, ainda se descuida em buscar essa conexão das verdades que ela estuda, né, na sua área, com Deus. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Não é tão difícil. Em algumas áreas é mais fácil, em outras áreas é mais difícil. Então, é como se as verdades parciais fossem riachos que devem levar a Deus Nosso Senhor, que é o mar, né, que é o oceano. Então, todo estudo, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente tem que procurar conectar com Deus. E quarto, ambicionar conhecer uma verdade superior às suas possibilidades. Ambicionar conhecer uma verdade superior às suas possibilidades. Então ele diz. Quarto, quando alguém ambiciona conhecer uma verdade superior às suas possibilidades, pois assim cai facilmente em erros. Por isso, diz o livro do Eclesiástico, o que é muito difícil para ti, não procures. O que está acima de tuas forças, não investigues. Nem sejas curioso a respeito das muitas obras dele. E depois acrescenta, muitos se transviaram por suas especulações. Sua imaginação perversa falseou seus pensamentos. Então, quando a gente pensa numa coisa que é superior às possibilidades, pode ser num sentido de que, de fato, é uma coisa que tem uma possibilidade como que nela mesma, né? Que se a gente for pensar no pecado de Adão e Eva, né? No pecado original. Comereis o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A gente não pode conhecer o bem de modo absoluto, porque o bem é Deus, ele tem um excesso de luz, né? Então, ofusca a gente não consegue compreender. E o mal a gente também não pode compreender pelo motivo oposto, né? Porque ele tem total falta de luz, ele é completamente opaco, inexplicável, né? O mistério do mal. Então, por um lado, tem essa impossibilidade devido às próprias coisas. Ou pode ser uma impossibilidade nossa, que de fato tem certas coisas que a gente não vai compreender. Ou, o que é o mais provável aqui, aqueles casos em que a gente pode compreender uma certa coisa, só que a gente precisa primeiro das verdades preliminares, né? Então, para dar um exemplo na minha área, se a gente for aprender logaritmo, primeiro tem que aprender potenciação. Não dá para aprender logaritmo sem aprender potenciação. Para potenciação, tem que saber multiplicação. Né? Para multiplicação, tem que ter algum conhecimento do sistema decimal. Então, a gente vai aprender uma coisa de cada vez. Então, às vezes, não é que está completamente fora das nossas possibilidades. Está fora naquele momento. Mas a gente tem que procurar subir, como falou aqui o Eclesiástico, né? Degrau por degrau. Que é um problema, às vezes, também do autodidata, né? Porque
ele não tem noção dessa hierarquia com que ele tem que estudar. Então, primeiro tem que sedimentar muito bem as coisas bem básicas, para depois ir subindo aos poucos. A gente não pode querer dar um passo maior do que a perna. E São Tomás também, quando dá aqueles conselhos para o Frei João, tem um dos conselhos que ele diz que quando você vai estudar, é como a água que vai para o mar, mas ela vai pelos riachos, né? Os riachos que desembocam no mar. Não tem que ir direto no mar, mas pelos pequenos riachos. Então, esse conselho que São Tomás dá também para o Frei João. Então, aqui são os 4 modos pelos quais pode se dar o vício da curiosidade com relação ao conhecimento intelectual. E ele vai, no próximo artigo, falar dos vícios da curiosidade com relação ao conhecimento sensível. Então, sobre os vícios da curiosidade com relação ao conhecimento sensível. Bom, então, artigo 2. O objeto do vício da curiosidade é o conhecimento sensível? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que o objeto do vício da curiosidade não é o conhecimento sensível. Então, se ele está dizendo isso, ele vai responder que pode ser, né, que é conhecimento sensível. Então, respondo. O conhecimento sensível tem 2 finalidades. Então, o conhecimento sensível, que de certa forma os animais também têm. Embora, claro, que no homem, pela racionalidade, não vai se dar da mesma forma, né, porque a racionalidade vai interferir inclusive nisso. Mas, em certo sentido, né, é o que a gente tem em comum com os outros animais também, até certo ponto. Então, em primeiro lugar, a finalidade do conhecimento sensível. Em primeiro lugar, tanto nos homens como nos outros animais, ele, o conhecimento sensível, está dirigido para o sustento do corpo, porque por meio dele, o homem e os outros animais evitam o que lhes é nocivo e buscam o necessário à vida corporal. Então, a primeira finalidade do conhecimento sensível é a manutenção da vida física. Em segundo lugar, o conhecimento sensível, particularmente no homem, ordena-se para o conhecimento intelectual, especulativo ou prático. Então, primeira finalidade, manutenção da vida física, que é uma finalidade que a gente compartilha com os animais de modo geral. E a segunda finalidade, então, o conhecimento sensível deve ordenar-se para o conhecimento intelectual, especulativo ou prático. Porque os vícios com relação ao conhecimento sensível, então, a curiosidade com relação ao conhecimento sensível, vai ser quando essas 2 finalidades dele são negadas. Então, quando o conhecimento ele não se dirige nem à manutenção da vida física e nem se ordena para o conhecimento intelectual. Portanto, aplicar-se no estudo das coisas sensíveis pode ser vicioso de 2 modos. Então, primeiramente, se o conhecimento sensível não se ordena a nada de útil, mas, ao contrário, desvia o homem de alguma reflexão útil. Então, é um conhecimento, como ele diz, inútil, né? Não se ordena a nada de útil, e por não se ordenar a nada de útil, ele até poderia ser classificado como não se ordena a nada de útil, mas também não é claramente nocivo. Mas, na verdade, ele é nocivo na medida em que ele impede o homem de uma reflexão mais profunda, que era o que eu estava comentando mais no começo. E aí ele dá um exemplo aqui de Santo Agostinho, que é muito interessante. Então, Santo Agostinho escrevendo assim, ó. Isso aqui é Santo Agostinho, né, entre aspas. Não vou mais ao circo para ver cachorro correndo atrás de lebre. Então, é como se fosse a rede social, né? Você abre lá, sei lá, o Instagram, tem aqueles Reels, vai aparecer o cachorro correndo atrás da lebre. Mas a diferença é que na época de Santo Agostinho, ele ia até o circo, né? Então, pelo menos, tinha um certo afastamento, né? Não está na casa dele com uma tela, podendo ter acesso a isso. Então, não vou mais ao circo para ver cachorro correndo atrás da lebre. Mas, então ela vai falar o seguinte, ó, mas se por acaso me ocorresse ver essa caçada no campo, então ele não foi até o circo, mas ele viu, né, por acaso, essa caçada no campo. Ela me desviaria, talvez, de algum grande pensamento, atraindo-me a atenção. E se não me advertisseis e não me fizesseis logo ver a minha fraqueza, eu ficaria lá, vazio, de boca aberta. Então é muito atual, né? Parece que ele está falando
da rede social. Claro que assim, não estou falando de rede social, né? Mas não quer dizer que a pessoa também o tempo todo vai ficar só pensando, que ela não vai ter alguma diversão, né? Até um pouco mais para frente, São Tomás ele fala sobre a questão da eutrapelia, né, das atividades lúdicas, não é isso que a gente está dizendo. Outro modo vicioso de aplicação às coisas sensíveis é orientar esse conhecimento para alguma coisa nociva. Então, por um lado, a gente tem esse conhecimento que não se ordena a nada de útil, né? Então, eu classifiquei como indiretamente nocivo. Ele é nocivo na medida em que ele impede uma reflexão mais útil, mas não que ele, por si mesmo, tenha, por exemplo, algum pecado envolvido. Aí depois tem outro tipo, que aí sim se ordena algo de nocivo. Então ele fala, outro modo vicioso de aplicação às coisas sensíveis é orientar esse conhecimento para alguma coisa nociva, como fixar uma mulher para desejá-la, né? Então, pecado contra o sexto mandamento, então, de novo, né? Muito atual, ou interessar-se pela vida dos outros para difamá-los. Então, de novo, o que acontece muito, né? Então, site de fofoca, ou a própria pessoa pondo o tempo todo a vida dela, e aí cria ali um ambiente, né, em que as pessoas querem ficar sabendo mais sobre a vida dela. É interessante que numa objeção, São Tomás ele até fala um pouco mais sobre isso. Na resposta a uma objeção, nesse artigo, São Tomás ele fala sobre essa questão de você do interesse pela vida das pessoas, vamos dizer assim. Não pela vida, mas por fatos que acontecem com as pessoas, por coisas relacionadas às pessoas. E é bem interessante, isso aqui eu vou ler, ó, essa objeção. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que é louvável atentar com boa intenção para o que os outros fazem, se for para utilidade própria, vendo as boas ações alheias como estímulo a ser melhores. Claro, isso não quer dizer que você vai ficar o tempo todo vendo o que as pessoas fazem, né? Mas às vezes você pega um bom exemplo e aquilo te edifica, né? Então foi uma coisa boa. Ou se for para a utilidade do próximo, então você pode fazer um bem para o próximo, para que este, seguindo as regras da caridade e do seu dever do ofício, se corrija no que estiver praticando de mal. Então, é interessante quando você tira algum proveito ou quando você consegue proporcionar, ajudar a pessoa a se corrigir. Assim diz a carta aos Hebreus. Veremos uns pelos outros, para nos estimular a caridade e as boas obras. Ao contrário, é vicioso reparar nos erros do próximo para menosprezá-lo, difamá-lo ou simplesmente inquietá-lo sem proveito algum. Por isso está no livro dos Provérbios: não armes emboscada contra a casa do justo, nem devaste seu lugar de repouso. É sempre uma coisa muito perigosa, né? Mesmo a gente também querer ficar, por exemplo, condenando os pecados das pessoas, né? Observando como elas agem para criticar. Porque Santo Agostinho que diz, né, que não há nenhum pecado que uma pessoa que se afaste de Deus, deixando a oração ou a meditação, não possa cometer. Então, às vezes, quando a gente olha para o pecado de alguém, a gente tem que pensar que a gente poderia cometer aquela mesma coisa, né? Então é isso, e também assim, para mostrar como que a Suma Teológica é interessante, né? Que a gente pensa, um livro antigo, a linguagem é difícil. Depende, assim, acho que tem artigos que são mais difíceis, e tem outros que não são, né? Acho que esses aqui são bem interessantes e são muito atuais. Então é isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Filho dos cristãos. Rogai por nós. São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.